Oi, gente, tudo bem? Estou de volta. Hoje nós vamos começar a leitura no livro de Jó. Mas antes nós vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus e pedir a ajuda dele, porque precisamos dele o tempo todo. Então, fechem os seus olhos, abaixem as suas cabeças e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, mais uma vez na tua presença, para te pedir, Pai, perdão por nossos pecados e te agradecer por tudo, por mais este dia. Te agradecer por poder estar aqui e ler o teu livro sagrado, Senhor. E pedir, Senhor, que nos dê entendimento e sabedoria para que possamos entender o que o Senhor queira nos passar, Senhor. Ajude-nos, Senhor. Fique conosco, Pai. O tempo todo precisamos de Ti, Senhor. Pai, eu quero te pedir também, Senhor, para que o Senhor olhe por todos os enfermos, Senhor. Olhe por todos que estão sofrendo, Pai. Dê o sopro de cura para cada um, alivie as dores, Pai. Cuide de cada um, Senhor. E peço também a Ti, Pai, que abençoe e proteja todos os nossos familiares, amigos, amigas, irmãos e irmãs em Cristo e pastores, Senhor. E olhe pelo nosso Brasil, Pai. Olhe por todos. Precisamos de Ti, Pai. Precisamos da Tua ajuda. Peço também, Pai, para que o Senhor olhe por todos os missionários que saíram pelo mundo para pregar o Evangelho, Senhor. Supre, Pai, a necessidade de cada um deles, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Então, gente, nós terminamos o livro de Esther. Não sei se vocês observaram, é uma história assim muito bonita e nos lembra a história de José, né? Que José ele foi vendido pelos seus irmãos que não gostavam dele e ele acabou indo parar no Egito e lá ele sofreu bastante, mas conseguiu decifrar os sonhos, né, através do Senhor, sonhos do faraó, e ele virou governador do Egito. E aí ele salvou tanto o Egito como os irmãos dele, a família dele que acabou, né, Jacó e todos os irmãos dele, toda a família foram para o Egito. Então a gente vê logo depois, aí a gente passou por José. José fez, né, salvou o povo, né? Aí depois, o povo passou um tempo, eles esquecem do Senhor. E aí o que aconteceu? Ficaram escravos no Egito por 400 anos. Mas quando resolveram pedir o auxílio, a ajuda de Deus, o Senhor mandou Moisés para salvá-los. Então aí veio Moisés, livrou eles daquela escravidão, daquele inferno que eles viviam e salvou, né? Salvou todo aquele povo, porque Deus, ele tem misericórdia do povo. Por mais que somos pecadores, Deus sempre tem misericórdia de nós, né? E agora nós vimos a história de Esther. A história de Esther também, Amã queria matar todo o povo judeu, né? Ia exterminar. E Amã colocou a sua prima no palácio. Isso tudo já é a mão de Deus agindo, né? E nós às vezes não entendemos. E através da Esther, todo o povo se reuniu a pedido dela, né? E clamaram ao Senhor, pediram auxílio ao Senhor, porque Amã queria matá-los. Queria matar todo o povo judeu, ele é inimigo dos judeus.
Assim como o Adão entregou o mundo que Deus tinha dado para ele cuidar, ele entregou na mão do inimigo, desobedecendo a ordem do Senhor. E aí o inimigo faz a festa, né? É tudo o que ele quer. E aí ele vai perturbando geração em geração. Mas graças ao Senhor que sempre tem um remanescente que vai e fala de Deus e vai falando do nome do Senhor e vai ajudando, e nunca que o povo todo esquece. Uns erram, outros não, para ajudar a chegar até onde nós estamos, né? Porque se não fosse os remanescentes, como que nós estaríamos, né? Então, e a Esther foi isso que aconteceu. O povo era para ser todo exterminado. Mas quando o Senhor põe a mão dele, ninguém consegue fazer o mal. Não consegue. O Senhor ajuda, cuida de cada um de nós. É por isso que temos que colocar nossa vida nas mãos do Senhor, né? E aí, de uma forma bonita, né? Uma forma limpa, o Senhor salvou todo o povo de Israel, né? Mesmo o rei, o Xerxes tivesse já carimbado, pedido a carta, enviado para todas as províncias, autorizando, né, que todos fossem mortos, mesmo após isso, o Senhor tem a última palavra, né? Então, o que aconteceu, né? Todos os judeus foram autorizados a revidar, a se armar contra o inimigo e derrotar todo o inimigo, né? É o que nós temos que fazer, nós temos que ficar firme no Senhor, né? Então nós terminamos, né, o livro de Esther. Achei um livro muito bonito, como todos, né? Então, para quem não sabe, nós estamos no Antigo Testamento. Para quem não sabe também, nós já chegamos em Esther. E os 5 primeiros livros são os Pentateucos, né, que é Gênesis, que foi a criação do mundo; Êxodo, que foi a saída do povo hebreu do Egito, né, foi o livramento deles; e Levítico, que é a tribo de Levi, que são os sacerdotes e os músicos, né. Números foram a contagem dos povos, né? Com 20 anos, dos homens, 20 anos acima, para entrar para o exército, né, deles. E Deuteronômio, que é a segunda lei, né? É uma repetição já de tudo que a gente estava lendo, né? E aí depois veio o Josué, e o Josué, ele foi o líder que ficou no lugar de Moisés e liderou o povo, né? Até chegar na Terra Prometida. E lá ele dividiu as terras entre as 12 tribos, né? Depois vem Juízes. Juízes são... eles vai da conquista de Canaã até o começo da monarquia em Israel, que é mais ou menos 180 anos, de 1210 até 1030 antes de Cristo. Então teve 12 juízes. Nessa época foram Otoniel, que foi o primeiro; o segundo foi o Eude. Eu vou pôr meu óculos, não estou enxergando direito. Consigo enxergar as minhas anotações. Então o segundo foi Eude, o terceiro Sangar, o quarto foi a Débora, 5 Gideão, 6 Tola, 7 Jair, 8 Jefté, 9 Ibizã, 10 Elã, 11 Abdom, 12 Sansão. Então, depois eu falo o resto dos livros, tá, gente? Nós vamos começar o livro de Jó.
Eu vou ler aqui uma introdução para vocês, tá? Aqui no antigo, aqui nós vamos começar sabedorias e aos livros poéticos. A introdução, no Antigo Testamento, logo depois de Esther, que é o último livro histórico, estão agrupados em número de 5. Os livros de sabedorias e os poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. Os livros de sabedoria são Jó, Provérbio e Eclesiastes. Então, nós vamos começar aqui no primeiro capítulo de Jó. Nós vamos ler 1, 2 e 3 de Jó. Uma história muito bonita também, uma história de muita fé. Então, vamos lá, gente. 1, 2 e 3 de Jó, tá? Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Antes de eu fazer a continuação aqui, gente, quero falar uma coisa aqui que eu esqueci. Vou marcar para não me perder. Como nós falamos de José, Esther, né, que foi o Mordecai, né, que ele conseguiu vencer, né? E quem foi para a cruz, quem foi morto, foi o Amã, o mal, né? Assim como Mordecai venceu, com a ajuda de Deus, é claro, né? Com muita oração, jejum. Então, eles, com muita fé no Senhor, o Senhor os ajudou. Por quê? Porque eles buscaram o Senhor, eles oraram, né? Eles fizeram jejum, e aí o Senhor ajudou eles, porque eles pediram. O Senhor não vai ajudar quem não pede. E se a gente lembrar, foi do mesmo modo que o Senhor Jesus fez. Ou seja, aquele povo lá, do Mordecai, estavam todos perdidos, eles iriam morrer, mas Mordecai chegou, conseguiu salvar através de Deus. E quando Jesus veio também, né, já há 2000 anos, quando o Senhor Jesus veio, nós estávamos todos perdidos, todos mortos em pecados e diretamente para o inferno, mas o Senhor Jesus veio para nos salvar, para nos resgatar. Então, o nosso foco é o Senhor Jesus. Toda vez que a gente vai ler a Bíblia, a gente vê que o Senhor Jesus, a gente lembra dele em todas as passagens, do começo até o fim do livro. Porque ele é o foco, ele é o nosso foco. Nós vamos até ele, porque ele é o nosso Salvador. Então, se você não conhece ele, procure conhecê-lo. Conhece o que ele veio fazer. A partir da hora que você conhecer, você vai amar mais ainda o Senhor Jesus, porque ele fez para salvar nós, não tem preço. Ele é o nosso Deus, ele desceu santo para a terra, foi santo o tempo todo, não pecou, não fez mal a ninguém, só fez o bem e deu a sua vida tão preciosa. Seu sangue foi derramado naquela cruz para salvar nós. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então, quando nós falamos do Senhor Jesus, nós falamos porque ele é o caminho, ele é a salvação. E nós falamos porque temos amor por quem não é convertido ainda, por quem não sabe. Então, nós amamos as pessoas e queremos que as pessoas também sejam salvas. Tá? É isso que eu queria falar, tá, gente?
Então, vou continuar com a leitura. Trocar o óculos, esse óculos não tá muito bom. Um pouco melhor. Vamos lá. Então, Jó, ele era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó iam às casas um dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminava uma rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um dos seus filhos. Olha como Jó pensava nos filhos, né? Com medo dos filhos errar, ele já pedia perdão pelos filhos. Então, ele fazia sacrifício em favor de cada um dos seus filhos para purificá-los. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos filhos poderia ter pecado, ofendendo a Deus em pensamento. É o que nós temos que fazer também, né? De perdão toda hora porque erramos. Aí tem aqui uma explicação que Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Então, chegou o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e no meio deles veio também Satanás. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Aí Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e a tudo o que ele tem. Abençoas tudo o que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito. Olha só como o inimigo é sujo, né? O Senhor disse a Satanás: Pois bem, faça o que quiser com tudo o que Jó tem, mas não faça nenhum mal a ele, não faça nenhum mal a ele mesmo. Então, Satanás saiu da presença do Senhor. E Jó já vai perder os filhos e a riqueza, né? Então, o Satanás saiu da presença do Senhor. Um dia, enquanto os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um dos seus empregados e disse: nós estávamos arando a terra com os bois e as jumentas estavam pastando ali perto. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram à espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer notícia. Então é isso. De repente, os sabeus nos atacaram e levaram tudo. Eles mataram à espada os empregados e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando,
Veio o outro empregado e disse: raios caíram do céu e mataram todas as ovelhas e os pastores. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, chegou um terceiro que disse: 3 bandos de caldeus nos atacaram e levaram os camelos. Eles mataram a espada os empregados, e só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda estava falando, chegou mais um que disse a Jó: os seus filhos e suas filhas estavam no meio de um banquete na casa do seu filho mais velho. De repente, veio do deserto um vento muito forte que soprou contra a casa, e ela caiu em cima dos seus filhos. Todos eles morreram, só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Aí disse assim: nasci nu, sem nada e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Olha que coisa linda, que fé, hein? Que fé que Jó tinha, né? Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Aí nós terminamos o capítulo 1, vamos para o 2. Aí vem a segunda prova de Jó. Então, o 2. Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor, e Satanás também veio no meio deles. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Aí o Senhor disse: você viu o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e tão honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. No entanto, você me convenceu e eu deixei desgraçar. Eu deixei desgraçar Jó, embora não houvesse motivo para isso. Mesmo assim, ele continua firme e sincero, como sempre. Satanás respondeu: é só tocar na pele dele. Deixa eu tomar água, gente. Eu acho que tossindo. É só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo, desde que conservem a própria vida. Agora, se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele, sem nenhum respeito, te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Jó, mas não o mate. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis. Ficasse coberto de feridas horríveis. Desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Meu Deus! Socorro!
Aí Satanás saiu, vou repetir, tá? Porque ficou tossindo, acabou não prestando atenção, né? Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se num monte de cinza e pegou um caco para se coçar. E a mulher dele disse: Você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: Você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Aí vem os amigos, né? A visita dos amigos. Jó tinha 3 amigos. Elifaz, da região de Temã, Bildade, da região de Sua, e Zofar, da região de Naamá. Eles ficaram sabendo das desgraças que havia acontecido a Jó e combinaram fazer-lhe uma visita para falar-lhe de como estavam tristes pelo que lhe havia acontecido e para consolá-lo. De longe eles não reconheceram Jó, mas depois, quando viram que era ele, começaram a chorar e a gritar em sinal de tristeza. Em sinal de tristeza, rasgaram as suas roupas e jogaram pó para o ar e sobre a cabeça. Em seguida, sentaram-se no chão ao lado dele e ficaram ali 7 dias e 7 noites e não disseram nada, pois viam que Jó estava sofrendo muito. Aí vem a queixa de Jó, né? Aí nós acabamos o 2 também, vamos para o capítulo 3. Finalmente, Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: Maldito o dia em que nasci, maldita a noite em que disseram: já nasceu, é homem. E aquele dia vire escuridão. Que Deus, lá do alto, não se importe com ele e que nunca mais a luz o ilumine. Que a escuridão e as trevas o dominem, que as nuvens o cubram e apaguem a luz do sol. Que aquela noite fique sempre escura e que desapareça do calendário, que seja solitária e triste aquela noite, e que nela não se escutem gritos de alegria, que seja amaldiçoada pelos feiticeiros, aqueles que têm poder sobre o monstro Leviatã, e escureçam as estrelas da sua manhã, e ela espere a luz e a luz não venha, e que a sua madrugada não chegue, pois ela deixou que minha mãe me desse a luz, e não me poupou de todo este sofrimento. Aí é porque não nasci morto. Jó se lamenta, né? Mas ele não põe a culpa em Deus, né? Por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Por que a minha mãe me segurou no colo? Por que me deu o seio e me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. Estaria com reis e altas autoridades que reconstruíram palácios antigos, ou estaria com governadores
e encheram as suas casas de ouro e de prata. Se a minha mãe tivesse tido um aborto às escondidas, eu não teria existido. E seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura acaba a agitação dos maus, e ali repousam os que estão cansados. Ali os prisioneiros descansam juntos, e já não ouvem mais os gritos do capataz. Ali estão os importantes e os humildes, e os escravos ficam livres dos seus donos. Por que os infelizes continuam vivendo? Então é o que Jó pergunta, né? Por que os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm coração amargurado? Muitas vezes a gente fica triste, né? E acaba que a gente tem vontade de morrer mesmo, né? De sair desse mundo, né? Jó ficou com essa vontade, mas não blasfemou o nome de Deus. Eles esperam a morte e ela não vem, embora a desejem mais do que riquezas. Eles ficam muito alegres e felizes quando por fim descem para a sepultura. Deus os faz caminhar às cegas, e a cerca. Deus os faz caminhar às cegas e os cercas de todos os lados. Em vez de comer, eu choro, e os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu, e o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego, só tenho agitação. Imagina, né? Com a doença da pele todinha, se coçando com um caco de telha, né? Terrível. Já sofreu muito, né? Mas não abandonou Deus. É difícil, né, a gente falar, mas acima de tudo está o nosso Deus. Nós não podemos deixar Ele nunca, porque é o que nos socorre ainda. Então, nós temos que viver para Ele, porque aqui só é uma passagem, né? A vida eterna é depois. Então, nós temos que cuidar da vida eterna. Se não cuidarmos, não vamos para lá. Então, temos que cuidar, tem que analisar e vigiar e ser fiel ao Senhor. Então, terminamos, tá? O 3 também. Obrigado, meu Deus, por essa leitura. Obrigado por estar aqui conosco, nos ajudando, Senhor, e nos fortalecendo sempre. Peço ao Senhor que abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.